Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Depois de um tempo, tive quase um mês fora, né? A gente retorna à classe. Estamos passando 17 dias de férias e depois passamos mais alguns dias num curso em Curitiba, cujo tema do curso é falar sobre missões, sobre envolvimento missionário da igreja local, ou o envolvimento da igreja local no movimento missionário. Excelente curso, chamado Perspectivas. E a ideia é trazer essa perspectiva para a igreja. Esse curso nasceu em 1974, logo depois do encontro de Lusiane, onde reuniu todas as denominações evangélicas do país, do mundo, para falar sobre missões, para estabelecer o princípio de missões modernas. Ali surgiu então Perspectiva. E ele está no Brasil há 40 anos fazendo esse movimento de despertamento. E algumas noções muito interessantes que eles trazem para a gente ali naquele curso. E, como eu disse, vale a pena. Se puder fazer esse curso, vale a pena. É muito bom mesmo. Mas hoje nós vamos falar sobre a data especial, sobre a ressurreição de Cristo. Falar sobre a ressurreição e dizer que ela é o pilar, ou um dos pilares da fé cristã, parece até chover no molhado, né? É quase que irrelevante pensar em falar sobre isso, porque a gente sabe, como cristão, a gente sabe que esta é a realidade. Nós temos convicção de que o pilar, um dos pilares da fé cristã está na ressurreição de Cristo. Contudo, é interessante a gente observar que nos tempos modernos, nos tempos atuais, parece que há uma certa negligência com essa doutrina. Apesar disso ser uma realidade nas nossas vidas, apesar de a gente ter isso como algo real, a gente meio que desassocia isso do cotidiano. É como se isso não afetasse o nosso dia a dia. A nossa irmã Janaína estava falando aqui, na hora que ela estava falando sobre essa questão, né, na oração dela, inclusive ela colocou isso. Nós devemos de ter a ressurreição como algo diário. Ele é extremamente importante para a nossa vida, né? Você sabe o que significa a ressurreição de Cristo? Você sabe por que ela é o centro do ministério de Cristo? E você sabe qual a importância para nós? O que aconteceria se Cristo não tivesse ressuscitado? O que aconteceria? Qual seria a nossa realidade se Cristo não tivesse ressuscitado? E a Bíblia ela nos apresenta, então, essa característica, não da forma negativa, se Cristo não tivesse ressuscitado, mas exatamente porque Cristo ressuscitou. E eu queria, nesta manhã, pensar com você sobre isso. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, sobre esta realidade, né? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15. O capítulo de número 15, ele vai trabalhar dessa questão da ressurreição e a importância da ressurreição sobre as nossas vidas, né, e sobre a igreja. Mas eu queria que a gente lesse do versículo 17 ao 20. Depois nós vamos ler outros textos bíblicos à medida que a gente vai caminhando aqui. Mas eu queria que a gente tivesse como ponto áureo, como um versículo inicial, como versículos inicial, texto-chave, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo de número 17 até o versículo de número 20. 1 Coríntios 15, 17 a 20. Já que os irmãos encontrem. Diz assim a palavra do Senhor: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E mais ainda, e ainda mais, os que dormem em Cristo pereceram. Se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos,
sendo Ele as primícias dos que dormem. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, precioso e amado Senhor, como é maravilhoso poder estar com as Tuas palavras em nossas mãos. Para aqui, ó Deus, poder compreender os Teus desígnios, a Tua vontade, o Teu querer e principalmente a realidade nossa, presente e futura. Muito obrigado pelo cuidado constante e por nos preservar essa palavra para vir até as nossas mãos. Agora, diante dela, nós nos curvamos em obediência e pedimos que o Senhor venha falar a cada um de nós, para a glória e para a honra do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Para a gente poder entrar nesse estudo, eu preciso de falar um pouquinho sobre a história da igreja com os irmãos, para saber aonde nós estamos agora e qual a importância disso para nós. Todos nós sabemos que a igreja começa quando o Senhor Jesus sobe aos céus e os 12 apóstolos que ali estão, junto com os mais 110, 115 pessoas, se reúnem no cenáculo e ali há a descida do Espírito Santo. Ali, oficialmente, a igreja cristã começa. Oficialmente. Jesus havia separado os seus discípulos, havia colocado os seus apóstolos, mas eles ainda estavam muito acanhados, estavam com medo de tudo o que estava acontecendo, e a mente deles não havia ainda se aberto para tudo o que Deus havia falado através de Jesus, ou que Jesus, como Deus, havia falado a eles, né? A mente deles estava confusa. Você vai ler várias vezes no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, que muito do que Jesus falava ainda era mistério, eles não haviam entendido. Mas quando o Espírito Santo desce sobre eles, o guia então até a verdade, e você vai ver uma mudança radical. Você começa a ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, e aí de Atos, e aí você percebe que no capítulo 1 e no capítulo 2 há um certo acanhamento. Mas de repente, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre eles, a igreja explode. Pedro se torna ousado, levanta no meio da multidão para falar. Você vai ver a ousadia deste povo agindo e falando de Jesus e anunciando a Cristo, e você vai ver a igreja se expandindo. Ela se expande por toda a região de Jerusalém. Alguns historiadores falam que antes da morte de Estevão é possível que havia 15 mil crentes em Jerusalém. E de repente acontece a perseguição e se espalha para Samaria, para a Judéia, e aí assim vai seguindo a igreja. Quando Paulo escreve esta carta, já se passaram algumas décadas, a igreja já está estabelecida, mas surge no meio deste povo aqui uma dúvida: Cristo de fato ressurgiu? Nós estamos passando por uma geração que já havia pessoas que não haviam ouvido ou visto Jesus. A Bíblia nos fala que em torno de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Boa parte dessa turma já estava morta. E surge então essa dúvida: Jesus de fato ressuscitou? Paulo escreve exatamente para responder a isso. E para dizer: olha, se você acha que Jesus não ressuscitou, tem um problema sério com relação a você. Se Jesus não ressuscitou, meu amigo, nós estamos com sérios problemas. Então ele escreve essa carta neste contexto. Trabalha esta realidade. Isto não termina aqui. Ao longo da história, você vai ver que a ressurreição de Cristo, por conta da sua extraordinária ação, por conta daquilo que é, do estrondoso milagre que é, vai ser levantado no meio da igreja essa discussão. Você vai encontrar isso no período dos pais da igreja, depois você vai encontrar isso no período da igreja medieval, você vai encontrar isso pós-reforma. O pessoal perguntando e questionando: de fato Cristo ressuscitou? E há várias versões e várias ideias sobre a ressurreição de Cristo. Alguns acham que, ao longo da história, vão dizer que Cristo ressuscitou somente em espírito, que ele apareceu como espírito entre eles e não, de fato, em forma corpórea.
Alguns vão dizer que Jesus, de fato, a ressurreição é uma lenda, é um mito que aconteceu, que de fato ele não ressuscitou verdadeiramente, né? Então há uma série de coisas. Mas quando nós chegamos na virada do século XVIII para o século XIX, nós temos um movimento que surge na igreja reformada, na igreja evangélica, que é chamado movimento liberal. E esse movimento ele é extremamente destrutivo para a igreja. Ele é extremamente destrutivo para a igreja. Porque ele começa a questionar a palavra de Deus como palavra de Deus. Eles começam a dizer, será que tudo o que está aqui é palavra de Deus? Será que não tem alguma coisa aqui que não seja a palavra de Deus? Ou então a Bíblia passou a ser algumas coisas que contêm a palavra de Deus, algumas coisas são pensamentos, entendimentos e versões humanas. Então, nesse período em que isso acontece, a pessoa mais questionada se torna a pessoa de Jesus. Questiona-se os milagres de Jesus, questiona-se a ressurreição de Jesus. E aí surge a ideia de que, como os livros não foram escritos no mesmo período em que Jesus caminhou, e que esses livros foram escritos com algumas décadas de diferença, surgiu-se uma lenda por trás de Jesus. Então, nem tudo que está ali, nem tudo que se encontra aqui, de fato é verdade. Algumas coisas são lendas, foram acrescidas, e é chamada então de comunidade do querigma, ou comunidade da fé. O pensamento da fé gerou a essas questões. Qual é o problema de tudo isso? Tira toda a base do cristianismo e nos lança no vácuo. Esse pensamento foi combatido, houve uma espécie de contra-reforma, né? Então, nós vamos ver teólogos sendo levantados, falando sobre isso, apontando essa realidade. A igreja, ela retorna em si, mas algumas denominações se perdem completamente, se tornam totalmente liberais, perdem completamente a visão, e nós vivemos nesse período agora, envolvido também pela filosofia moderna, de que nem tudo é uma verdade, ou tudo é uma verdade. Eu tenho dificuldade enorme de entender isso, porque é ilógico, mas a ideia é, eu posso ter a minha verdade, você pode ter sua verdade, o outro tem outra verdade, então tudo é verdade. Se tudo é verdade, nem tudo é verdade. Né? Se tudo é verdade, nem tudo é verdade. Ou seja, tudo é mentira, não tem como. É impossível pensar na verdade sem ela ser absoluta, né? E aí hoje nós usamos inclusive uma frase que ela é totalmente incoerente, mas é preciso falar. Nós cremos na verdade absoluta, como se existisse uma verdade relativa. Então, mas a gente fala isso hoje por conta dessa realidade. Mas isso penetrou na igreja, irmãos. E ao penetrar na igreja, fez com que os nossos pensamentos se distanciassem um pouco mais daquilo que é essencial, daquilo que é base para a fé cristã. E mesmo nós declarando e dizendo que Cristo de fato ressuscitou, às vezes nós não entendemos a implicação disso para as nossas vidas. A gente lembra disso uma vez por ano na Páscoa, né, para falar sobre essa questão, mas nós nem sempre entendemos qual é o peso da ressurreição de Cristo sobre as nossas vidas. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre esta realidade hoje, pensando exatamente nisso. Paulo escreve este capítulo para responder essa pergunta. E se Cristo não tivesse ressuscitado, o que seria de nós? Então, primeiramente, se Cristo não tivesse ressuscitado, a primeira coisa é que a nossa fé seria inútil. A nossa fé seria completamente inútil. Pense comigo. Se Cristo não ressuscitou, então Ele não é Deus. Não o Deus com D maiúsculo. Ele é um Deus. Ele é um pensamento, ele é uma filosofia, ele é uma crença popular. Ele não é a realidade absoluta. E se Cristo de fato não é Deus,
Qual o poder que ele tem? O que ele pode fazer? O que pode acontecer? Nossa fé, então, seria depositada sobre bases movediças. Qualquer coisa poderia mover a nossa fé. Qualquer coisa poderia tirar de nós a certeza. Porque não há um absoluto, não há um concreto para se firmar. Né? Se Jesus não ressuscitou, por que nós iríamos crer nele? Qual o motivo de crer nele? Qual a necessidade de crer? Não há qualquer base com relação a isso. Então seria completamente inútil depositar a nossa fé, a nossa confiança em algo tão pequeno. Algo tão pequeno. Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Essa é a realidade. Então, a fé é o firme fundamento, é o alicerce seguro sobre o qual podemos construir a nossa vida. Todo o nosso pensamento, toda a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, toda a nossa maneira de agir, de relacionar, ela está fundamentada na nossa fé. E a fé do cristão tem a ver com a ressurreição, com o fato de que Cristo é vencedor. Ora, se Cristo não ressuscitou, querido, ele é perdedor como qualquer um outro. Não faria diferença em você acreditar em Buda, se você acreditar em Confúcio, se você acreditar em qualquer outra entidade, porque ele é só mais um no meio de tudo isso. É só mais um. Então você não tem nenhuma certeza. Tudo que você constrói vai ficar relativo. Vai ficar sem força para se concretizar. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? A ressurreição de Cristo, ela traz base para a nossa fé e ela traz convicção. Nós cremos em algo que aconteceu. Nós não estamos lançando sorte sobre a vida. Nós não estamos pensando na possibilidade de algo que poderia ter acontecido. Nós temos certeza de que aquilo de fato aconteceu. E o fato de que isso aconteceu traz para nós segurança, nos alicerça. Vamos imaginar os apóstolos. É incrível quando nós lemos o livro de Atos. Nós terminamos ali o evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos, de João. E aí você vai ver um grupo tacanho, com medo. Quando Jesus aparece a eles, eles estão trancados com medo. Estão com medo. Você vai ver um grupo reunido ali. Quando Jesus é levado à morte, eles fogem. De repente, esse grupo morre por esse nome. As pessoas vão enfrentar a morte. Elas vão chegar diante das autoridades e dizer assim: não, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E vão morrer por isso. Você acha que eles que estão lá na linha de frente, na primeira cadeira, se eles foram os oculares que viram Jesus, se Jesus não tivesse ressuscitado, eles teriam tamanha convicção? Seria impossível. Seria impossível ter nascido a igreja em cima de uma mentira. Não se sustenta. Aliás, no livro de Atos tem uma parte muito interessante que fala sobre isso, no capítulo de número 5 de Atos. O livro de Atos fala que Pedro e os demais apóstolos foram presos. E aí, durante a noite, aconteceu um milagre e eles foram soltos e eles foram para o templo pregar. Os soldados então chegam e acham tudo fechado, mas eles não estavam lá. E de repente chega a notícia para o Sinédrio: olha, eles estão lá pregando, lá no templo pregando. E eles vão lá e buscam eles. E o Sinédrio se reúne. Mas nós não mandamos vocês não pregar em nome desse Jesus? Nós não dizemos a vocês que não é para vocês, são proibidos de falar desse Jesus?
Então Pedro, como voz dos apóstolos, levanta e diz assim: julgue você se importa obedecer a homens ou obedecer a Deus. Nós vamos obedecer a homens ou vamos obedecer a Deus? Aqueles homens tinham poder de espada, tinham poder da morte sobre a vida deles. Mas eles se manteram firmes. Pedem eles para sair, vão julgar, a intenção ali é matar eles queriam acabar com eles. No meio do sinédrio levanta um homem chamado Gamaliel. E Gamaliel faz lembrar a história para eles, a história recente deles. Gente, olha, quero chamar a atenção de vocês, que em determinado momento levantou uma determinada pessoa que se dizia alguma coisa. Ele morreu e tudo foi desfeito. Depois levantou outra pessoa que se dizia ser outra coisa. E morreu e tudo foi desfeito. Será que o que nós estamos vendo não é de fato de Deus? Cuidado para vocês não levantarem agora para matar esses homens e vocês estarem indo contra Deus. É bom a gente pensar sobre isso. E isso salvou a vida deles. Eles voltaram e voltaram mais determinados ainda a pregar. O próprio Sinédrio, naquela época, falou assim: ainda que a gente não queira acreditar, a gente não queira aceitar isso, tem alguma coisa errada aqui. Essa convicção está além dessas forças. A fé, querido, ela precisa de ter esse suporte, essa base. Nesses dias em que eu estava ali em Curitiba, nós ouvimos relatos de muitos povos não alcançados. Eu não sei se você sabe, mas existe em torno de 7.000 etnias que não foram alcançadas, 7.000 povos que ainda não foram alcançados, que nunca ouviram falar de Jesus, não têm a menor noção de quem é Jesus, menor noção, tem nada, absolutamente nada sobre eles, sobre Jesus ali. E fala de pessoas que vão até esse local para falar de Jesus e que morrem por Jesus. Entre esses 7.000 povos, há em torno de 20.000 povos que têm presença muito mínima da pessoa de Jesus. E são perseguidos. E são pessoas que morrem, que abandonam tudo por conta de Jesus. Se Jesus não ressuscitou, essas pessoas estão morrendo em vão. Se Jesus não ressuscitou, a gente não precisa de mandar um missionário para lá para pregar o Evangelho. Não tem sentido algum. Percebe? Se Jesus não ressuscitou, não importa se você está aqui no culto agora ou não. Toda a base cai. Porque nós somos sustentados pela fé em Cristo. Conseguem perceber isso? Mas o fato é que Jesus ressuscitou. E que por Ele ter ressuscitado, então nós alcançamos a promessa do Senhor. Nós agora vivemos nessa expectativa do seu retorno, porque sabemos que Ele levantou dentre os mortos. Há evidências históricas sobre isso, através das pessoas dos apóstolos, da realidade da vida deles. Então é preciso a gente ter essa convicção, essa certeza. Abra, por favor, a sua Bíblia lá em Colossenses 3, versículos de 1 a 4. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Tem um microfone por aí? Entrega para o Ramon ler para mim, fazendo favor. Colossenses 3, de 1 a 4. É você mesmo, Ramon? É você. Eu mesmo? Estou com a Bíblia aqui, não é minha. Colossenses 3, de 1 a 4. Só um minutinho. Colossenses 3. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra.
porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quanto a Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Observa que Paulo colocou toda a nossa vida na expectativa do retorno de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, ele não vai retornar. Né? Olha o que ele coloca. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e aqui é um ato da fé, Cristo morreu, ressuscitou, então nós ressuscitamos, nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Tá certo? Buscai as coisas lá do alto. Mas se Cristo não ressuscitou, que coisa do alto eu vou buscar? O que sobrou para buscar? O que sobrou para buscar? Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ora, Ele não está lá sentado. Ele não ressuscitou. Percebe? Toda a base. Acabou a igreja, não tem necessidade de igreja, acabou o cristianismo, acabou, morreu tudo, porque a nossa fé corroeu, foi destruída. Então percebe a importância da doutrina da ressurreição para o sustento da nossa fé. É impossível que um cristão, ele sustente a sua fé, sem que ele tenha o sustento e a convicção de que Cristo de fato ressuscitou. Se ele duvida disso, ele não é cristão. Ele não pode ter fé, porque não há nada na frente para ele, nada o que esperar. A Janaína aqui. Microfone, por favor. E, pastor, é interessante, porque muitos céticos creem no Jesus histórico, né? Que veio, mas aí quando chega a parte que ele acredita que ele realmente morreu, que ele sofreu tudo aquilo que a gente lê, que foi crucificado e tal, foi enterrado, sepultado. Mas quando fala, e a ressurreição, aí, né? Eu tenho um cunhado que ele acredita que Jesus realmente existiu. Ele pesquisa até a parte assim, da geografia do local e tal, como foram os passos dele, se interessa pelo assunto, mas não crê que ele era Deus para a ressurreição. Pois é. Aí não tem base, não tem nada. Infelizmente tem muita gente assim hoje. Muita gente com essa visão, com esse pensamento. Há um segundo aspecto importante da doutrina da ressurreição. Presta atenção, se Jesus Cristo não ressuscitou, significa que nós permanecemos em pecado. Não é só o fato de que nós não temos uma perspectiva futura. Nós não temos nada, nem o que limpar o nosso passado, nem o que cuidar do nosso presente. Porque se Jesus não ressuscitou, nós ainda estamos em nossos pecados e delitos. Quão triste é essa realidade, irmãos. Quão triste seria essa situação. Porque nós ainda seríamos escravos do pecado, presos ao pecado, sem condição de encontrar qualquer remoção disso para as nossas vidas. Se Cristo não tivesse ressuscitado, isso prova então que o sacrifício de Jesus foi em vão. Morreu à toa. Morreu à toa, porque o fato de que o sacrifício dele foi aceito é pelo fato dele ter vencido a morte. Ele ressuscitou. E se ele não ressuscitou, então o pecado não foi perdoado. O pecado não foi perdoado. Se o pecado não foi perdoado, vamos embora. Vamos fazer o que aqui? Adorar um Deus que vai nos condenar? Que vai nos lançar no inferno? Pelos nossos pecados? Melhor viver a vida já descambada, porque não vai sobrar nada mesmo. Não importa se você é bom ou se você é ruim, não importa se você ama ou se você odeia, não importa se você vive pela uma ética, pela uma moral ou não, não sobra nada. Você vai ser condenado de qualquer forma. Inclusive, esse é um dos problemas que nós temos no mundo atual, né?
por terem tirado essa visão da sociedade de que há um Deus justo e perfeito, a barbárie toma conta. A barbárie toma conta. Nós nos tornamos animais. Nossas ações são animalescas por conta desta realidade. A garantia de que temos o perdão dos nossos pecados é justamente o fato de Jesus ter ressuscitado. É o fato dele ter ressuscitado. Então, se ele não ressuscitou, querido, não tem perdão de pecado. E aí, nós temos um problema, porque a Bíblia diz que só tem uma forma de você ter o seu pecado perdoado. É com o mediador. E ele não é o mediador. É com alguém que te substitua. E ele não é o substituto. Então, você pode viver 1000 vidas e você continuará devendo. Dentro da lei do pecado, você continuará devendo. Você pode tentar mudar toda a sua estrutura e mudar toda a realidade da sua vida, você ainda continuará devendo. Por quê? Porque você ofendeu um Deus eterno. E você gastará uma eternidade para redimir-se diante dele. Não tem como fazer de outra forma. Então, o nosso próprio perdão está condicionado ao fato de que Jesus ressuscitou. No Antigo Testamento, todo ato sacrificial para emitir o perdão apontava para a vinda do Cordeiro perfeito, que é Cristo Jesus. Depois Cristo vem e morre, nós agora apontamos para, quando nós confessamos nosso pecado, nós apontamos para o passado. Ele morreu por nós. Nós não apontamos para o futuro. Nós apontamos para o passado. Antes de Jesus, apontava para o futuro. Virá alguém que irá nos redimir. Depois de Jesus, aponta para o passado. Veio alguém que nos redimiu. Nele nós confiamos. Nele nós depositamos a nossa vida. Efésios 2, 1. E depois o versículo de número 5. Efésios 2, 1. E depois o versículo número 5. Eu vou pedir para o Davis fazer essa leitura para a gente. Efésios 2, 1. Depois o 5 e o 6, tá, Davis? Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Percebe aqui? Ele, o Senhor, nos deu vida quando nós estávamos mortos aonde? Delitos e pecados. Aí no versículo 4 vai dizer, Ele nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo. Ora, e se Cristo não tem vida para ser dada. A ressurreição é o fato de que nós agora somos perdoados, nossos pecados foram lavados, foram expiados, e nós então podemos estar diante do Senhor. Isso implica uma outra questão, irmãos. Nós estamos agora vivos. Digamos que nós chegássemos à conclusão de que de fato Jesus não morreu, que Ele não ressuscitou, Ele morreu e ficou lá. Digamos que a Bíblia não estivesse apontando para esse caminho, nós não estivéssemos com o livro de Apocalipse fechado. E aí nós chegamos à conclusão, meu Deus, Jesus não morreu. Nós ainda poderíamos crer na possibilidade da vinda de um Messias. Para pensar nisso? Os judeus não aceitam Jesus como seu Messias, ainda esperam o Messias. Então nós podemos falar assim, não, toda a nossa fé construída nesses 2000 anos ruiu, mas nós ainda podemos ter esperança, porque nós temos o que está para trás. Então pode vir um Messias ainda. Ok, aí implica a terceira parte importante da doutrina da ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós poderíamos esperar a vinda de um Messias verdadeiro. Mas e os que morreram no passado? O que seria deles?
Se Jesus não ressuscitou, todos que morreram em Cristo estariam perdidos. Todos que morreram. Pedro, Paulo, Tiago, João. Todos os heróis, todas as pessoas estariam perdidas. Milhares de pessoas ao longo da história estariam perdidas. Milhões de pessoas estariam perdidas porque tiveram uma fé vã em algo que não sustenta. Nós poderíamos reiniciar uma igreja, poderíamos reiniciar algo, mas eles estariam completamente perdidos. Os nossos pais estariam perdidos porque eles creram em vão. A certeza da ressurreição de Cristo garante para nós a alegria de encontrar com aqueles que nós amamos e morreram em Cristo. E aqueles que não morreram em Cristo, como é o mistério na mão do Senhor, ainda há esperança de que Deus, quem sabe, o tenha salvado no último instante, e é possível. Então, traz alento ao nosso coração sobre a vida. Traz alento ao nosso coração sobre a vida. Todo o alento que nós temos sobre a morte dos nossos antepassados só pode ficar na ressurreição de Cristo. Sem ela não há qualquer situação. Então estariam todos absolutamente perdidos. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele ressuscitou. Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13. Eu vou pedir deixa eu ver aqui. Pedir para o Rogério fazer essa leitura. Apocalipse 14, 13. Então, ouvi uma voz dos céus dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor revelando à igreja, lá na ilha de Pátimo, falando com João, mostrando toda a realidade, diz: escreve, registra isso aí. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Mas essa realidade que nós estamos falando aqui, ela também passou no início da igreja primitiva. Paulo teve que lidar com isso com a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica perguntou: como é que vai se dar essa questão aí? Como é que fica aqueles que morreram? Nós estamos aguardando, porque na época de Paulo, correu uma ideia de que Jesus ainda voltaria naquele século. Jesus ainda voltaria e pegaria eles vivos. Então eles começam a perguntar: como é que seria caso tivessem morrido aqueles que morreram? Os nossos irmãos que morreram. A igreja está caminhando, Jesus ainda não voltou. Passou 10, 20, 30, 40, 50 anos, Jesus ainda não voltou. Como é que é isso? Então, olha só, Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses, capítulo de número 4. Versículos de número 13 até o versículo de número 17. Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Vou pedir para a Gorete fazer a leitura para a gente, nossa irmã Gorete. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Até o 17. O Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu
com um brado de comando, com a voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com ele, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Viu aí? O que Paulo está dizendo? A igreja estava perguntando, Paulo, e aí, como é que fica? Nós estamos aguardando Jesus voltar, mas os nossos entes morreram em Cristo, como é que fica? Não, vocês não precisam de ter medo. Eles também ressuscitarão, porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou. Não tem coisa mais difícil para um pastor lidar com o culto fúnebre, o ofício fúnebre, né? Lidar com a família, com essas questões. Imagina como seria conversar com alguém sem isso, sem essa palavra de esperança. Quão desalentador seria para nós enterrarmos os nossos entes, sem esperança alguma, sem qualquer realidade, né? Imagina se nós descobríssemos aqui, Jesus não ressuscitou, nós vamos ter que crer na vinda do Messias. E aí a gente ia ter que lidar com as pessoas que estão perdidas. Como é que seria? Mas o fato é que Jesus ressuscitou, e isso nos traz essa certeza. Então, preste atenção, a nossa fé sem a ressurreição é uma furada, não há nada. Não teríamos perdão de pecados sem ressurreição, e não há esperança para quem já morreu sem ressurreição, para aqueles que morreram em Cristo. Mas se não houvesse ressurreição, o texto aqui também nos aponta para algo que não existiria, o gozo eterno. Não há céu sem ressurreição. Não há novas moradas sendo preparadas. Jesus não diz isso? Lá no seu Evangelho de João, Jesus vira para os seus discípulos e vai dizer assim, olha, eu vou, porque eu vou preparar para vocês lugar, nova morada. Eu vou e volto para buscar vocês. Aí Jesus morre. Acabou. Não tem mais morada. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 10 dias, passa 1 ano, 10 anos, 2000 anos. Cadê a morada? Não tem mais. Mas ele morre, no 3º dia ele ressuscita, e vivo sobe aos céus. Opa, é lá que está a morada. Há um céu para ir. Há uma esperança futura a qual eu devo me apegar. Há algo que está além deste mundo. Algo que está além da realidade deste mundo. Então nós temos essa realidade firmada em Cristo. Não são palavras soltas, irmãos. Não é uma coisa assim, só para trazer um consolo remoto. É algo real. Imagine, se não há céu, se Jesus não tivesse ressuscitado e não houvesse céu, todo o sofrimento é em vão. Todo sofrimento é em vão, essa vida é miserável. Oi? Tudo nessa vida. Sem ressurreição não sobra nada. Não sobra nada. Então a ressurreição, ela garante o fato de que nós temos um céu para ir. Que o túmulo de fato ficou vazio, ele não é o nosso local final. Ele não é onde nós estaremos ali fincado. Não, haverá algo muito maior diante desta realidade, né? Aliás, aqui no capítulo de número 15 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso, né? No versículo de número 32 de 1 Coríntios, ele vai lidar com essas questões. A partir do versículo de número 29, Paulo diz assim, 1 Coríntios 15. De outra maneira, que farão os mortos que se batizam por causa dos mortos? Que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se justamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Isso é uma outra doutrina, depois a gente trata sobre isso aí. E porque também nós nos expomos ao perigo toda hora?
dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então Paulo lida aqui, ele vai tratar essa questão da conversa que estava tendo lá. Os mortos não vão ressuscitar. Os mortos não ressuscitam porque Jesus não ressuscitou, né? Então, comamos e bebamos e depois morremos, porque não sobrou mais nada além desta realidade. Mas o fato é que Jesus ressuscitou, né? A vida está segura a Ele e não se limita a esta vida. Não se limita a esta vida. Não se limita a este mundo, tá certo? As boas novas de Cristo, elas são para essa eternidade diante do Senhor, para essa realidade diante deste Deus bendito e eterno. Também no versículo de número 52 do capítulo 15, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos serão incorruptíveis e nós seremos transformados. Para onde? Para o céu. Mas se Jesus não ressuscitou, o céu não existe. Tudo isso que eu disse vai desembocar numa última parte importante da doutrina. Preste atenção. Sem ressurreição, nossa fé é inútil. Certo? Não há perdão de pecados. Não há consolo para os que foram. Não há para onde nós vamos. Sem ressurreição, não há consolo para nós, irmãos. Sobra o que para a gente? Não há consolo para as nossas vidas. Não há no que nós nos apegarmos. Não há no que nos apegarmos. A vida é tão efêmera, é tão sem sentido e tão pequena, a vida sobre essa terra. Se você sentar para filosofar sobre a vida, para pensar sobre a vida, para avaliar a vida, você cai em depressão. Se não tem nada mais do que isso aqui. Você pega e fala, poxa vida, eu estou esse tempo todo. E o que você conseguiu? O que você de fato realizou? O que você deixa lá? Esse sentimento que você tem de posteridade, todo mundo tem esse sentimento. De legado, de deixar alguma coisa. O que sobra para a gente, irmãos? Não sobra nada. Acabou. A gente vai deitar e morrer dormindo. Fecha as janelas dos quartos e deixa a morte chegar. Porque não faz sentido. Você olha para o mundo é terrível. Ele é mau. A gente tenta colocar uma cortina nos nossos olhos para não enxergar a maldade que está no mundo. Mas ele é mau. Somos sujeitos a um monte de coisas neste mundo. O que nos consola a caminhar sobre este mundo é a certeza de que nós temos algo além deste mundo. Temos algo além deste mundo. Temos algo a quem nós podemos confiar, porque o nosso Senhor ressuscitou. O meu sofrimento passa a ter sentido. Não importa, tem resposta. É um câncer, a culpa é do pecado. Mas Jesus, ainda que não me cure do câncer nessa vida, me cura para a eternidade. Não conseguiu casar, queria casar, está velho e não conseguiu casar. Não tem problema. A vida não termina aqui. Há algo melhor que o casamento no céu. Perdeu o seu filho ou não teve filhos, não tem problema, há algo melhor no céu do que essas coisas. Consegue perceber? Tudo que você pode imaginar de ruim sobre essa terra, que pode vir sobre a sua vida, você pode retirar isso e se alegrar com a certeza de que o céu é melhor do que qualquer coisa. Então, o seu consolo vem pela certeza da ressurreição de Cristo. Porque, de fato, você não tem uma fé que é movediça.
Porque de fato os seus pecados foram perdoados, então você pode se aproximar diante de Deus. Você pode se achegar a Deus. Imagine, você cometeu um ato terrível, um pecado. Isso corrói a sua consciência. O que consola você é o fato de você saber que Jesus morreu pelo seu pecado e que você pode dobrar o seu joelho e confessar a Cristo, pedir perdão e saber que é perdoado. Mas se ele não ressuscitou, não tem perdão. Não adianta dobrar o joelho. Não há consolo diante das situações, das tragédias. Consegue perceber? Então, todo consolo cristão, ele está enraizado exatamente na ressurreição. Você vive a ressurreição dia após dia, sem perceber. Quando você levanta pela manhã, e você agradece a Deus pela noite do sono, e pede a Deus que caminhe com você durante o dia, isso é resultado da ressurreição. Quando você deita ao final do dia e agradece pelo dia que passou e pede a Deus perdão pelo pecado, isso é resultado da ressurreição. Sem ressurreição isso não existiria. Quando a tragédia bate à sua porta e você se curva diante do Senhor, pedindo a Ele fôlego, pedindo a Ele ânimo, pedindo a Ele que console o seu coração, isso é resultado da ressurreição. Sem ressurreição, isso não poderia nunca, jamais acontecer. A nossa igreja, ela vive fundamentada na ressurreição de Cristo. E aí a nossa irmã Janaína falou um fato interessante. No mundo aí fora, você vai encontrar muito... É impossível que alguém em sã juízo, com lógica, que tenha feito o mínimo de esforço para estudar alguma coisa da história, diga que Jesus não viveu. Quando o cara fala assim, porque Jesus é uma lenda, Jesus é só um mito, essa pessoa não tem a menor noção de história mundial. Porque as evidências da existência de Jesus são sólidas. Nenhuma universidade vai negar a existência de Jesus. Nenhuma cátedra vai negar a existência de Jesus. Ele existiu. É impossível dizer que ele não veio à Terra. É impossível. Tem 2000 anos de história. Então é impossível dizer que ele não veio. Tá certo? Então, quando chegar um doido para você e falar, dá uma dica para você aí. Às vezes o ateu chega e fala assim, Jesus não existiu. Diz para ele assim, fala assim, me prova historicamente que Jesus não existiu. Você quebra ele. O Davis ali quer falar. Se ele chegar, você quebra ele não vai ter resposta. Ele não consegue ter. Davis, depois o... Pastor, a convicção que o adorador tem da morte, ressurreição e a volta de Jesus, ela não se apaga dentro do interior da gente. Ela não apaga, não tem como, você olha para todos os lados, mas ela está acesa dentro de você. Então é essa que dá alegria de viver. E eu sempre penso, o maior teólogo do mundo, ele não diz que Jesus não veio e não morreu. Ele não diz, porque ele sabe que é verdade, o que a palavra de Deus fala. Amém. Não, só falando aí, eu lembrei, né, que aquele filme Em Defesa de Cristo, que é um filme novo, é de 2017, né? Quando o jornalista investigativo fica ateu, né? Fica indignado porque a mulher se converteu e ele chega no editor-chefe dele, se você quiser desconstruir isso aí, o editor é cristão, né? Você tem que ir na fonte, você tem que ir lá provar que Cristo não ressuscitou. Né? E aí ele começa todo um percurso para tentar provar sua tese. Exatamente. Ele se converte exatamente porque ele não consegue provar. É impossível, né? Não tem como provar que Jesus não existiu. Pastor, pegando o gancho do seu Luiz ali, do Davis, para quem não conhece a palavra de Deus, a história verdadeira de Cristo, existe uma contradição, né? Como pode ser essa contradição? Tem uma igreja lá no Nordeste que faz uma procissão nesse mesmo período que a gente comemoramos
a ressurreição de Cristo, que vivemos através dela, né? Cremos através dela, a nossa crença dá validade através da ressurreição de Cristo. Mas existe uma contradição em quem não conhece essa história. Porque a gente podemos, às vezes até conhece, você lê a Bíblia, a mesma Bíblia, existe a mesma história, mas não segue aquilo ali. Aí existe esse chamado Senhor Morto, é a procissão, que toma as ruas de Caruaru, ali no centro da cidade, carro de som, multidões acompanham. Mas, voltando para o seu raciocínio, pode ter terminado aquela procissão, pode ir lá perguntar, Cristo ressuscitou? A pessoa que acompanhou o Cristo morto apoia a hipótese que ele ressuscitou. Não é a contradição? Aí é uma questão da doutrina da igreja lá que precisa ser discutida, né? Mas, então, assim, historicamente é impossível dizer que Jesus não tenha vivido, correto? É impossível. É impossível dizer que ele não tenha vivido. Então, ele morreu, ok. Mas nós cremos não na sua morte em si, mas na sua ressurreição. Porque morrer, todos vão morrer. Se Jesus tivesse ensinado tudo o que ele tivesse ensinado, falado tudo o que ele tinha falado, ele seria um bom homem. Se Jesus tivesse feito os seus discípulos e apresentado isso, ele seria uma pessoa com uma boa índole e bem intencionada. Mas ele estaria completamente enganado e seria totalmente louco. Porque as palavras que Jesus falou, nenhum homem sã consciência falaria. Jesus se diz Deus. Ele se apresenta como Deus. Ele é judeu. Às vezes você lê no Evangelho dizendo assim, que as pessoas botaram a mão no ouvido e queriam apedrejar Jesus. Sabe por quê? Porque o que eles falavam, o que Jesus falou, para o judeu é blasfêmia. E para nós seria blasfêmia se Jesus não fosse Deus. Porque ele está se chamando de Deus. Mas pelo fato exatamente de que ele ressuscitou, é que nós sabemos que ele não é um louco. E não é uma pessoa bem intencionada. Mas ele é o verdadeiro Salvador. Todo o nosso consolo, toda a nossa alegria, toda a nossa vida está presa a isso. E aí tem um fato interessante, queridos. Tem um fato interessante. Que o Davis falou. A pessoa pode querer negar o que quiser. Pode falar o que ela quiser. Mas ela nunca poderá apresentar isso como uma mentira, porque é irrefutável a ressurreição de Jesus. As provas históricas, as provas da dialética, as provas da filosofia de um modo geral, as provas humanas, sociológicas, atestam que Jesus ressuscitou. É impossível. Eu preciso de me posicionar de uma forma muito dura, ser coração muito fechado, para poder não aceitar o fato disso. E aí é que está a grande questão. Você poderia perguntar assim, por que o mundo então não aceita? Por que o mundo lá fora não aceita que Jesus ressuscitou? Porque, querido, só através do Espírito Santo isso se torna uma realidade na vida das pessoas. Sem Cristo é impossível que isso de fato aconteça. É impossível. Tem um texto muito interessante que está em Lucas 24. Abre a sua Bíblia aí. Para você entender exatamente o que passa no coração de uma pessoa que não tem o Espírito Santo sobre ele, que não é regenerado pelo Senhor. Lucas 24, versículo 1. Diz assim:
Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscai ao que vive entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Aí você pega esse versículo aqui, e aí você vai para os outros sinóticos, e você começa a montar a história. Pega aqui, aí você vai pegar Mateus, Marcos, depois você pega João, monta a história. Cada um apresenta um quadro e vai montando a história. Você vê que a sequência é assim. Ao amanhecer do dia houve um grande terremoto. Um grande terremoto aconteceu, a pedra rolou. Os soldados que lá estavam viram isso, os soldados viram isso. E aí, eles saem. As mulheres vêm e vê todo esse acontecimento, tudo isso que está acontecendo ali, e percebe que o túmulo está vazio. Os soldados vão até os líderes dos fariseus, vai até o líder do Sinédrio, vai até os sacerdotes, e diz assim: olha, houve um terremoto e o corpo não está lá dentro do sepulcro mais. Jesus ressuscitou. Eles, os soldados, presenciaram isso. Os soldados presenciaram esta realidade. Eles viram isso acontecer. E relataram ao Sinédrio. Mas o que o Sinédrio faz? O Sinédrio paga eles para não falar disso. O Sinédrio paga aos soldados para não falar que o túmulo ficou vazio. Vocês pararam para pensar no quanto isso buga a nossa cabeça? Os soldados viram a pedra rolar. Os soldados viram os anjos ali. Os soldados viram que Jesus ressuscitou. Eles correm para contar para os religiosos, para o Sinédrio. Eles ouvem a voz. E o que é pior, o Sinédrio acredita que Jesus ressuscitou. Ele acredita, sabe por quê? Porque ele paga para não falar. Ele não diz: vocês estão todo mundo de louco. Não, ele paga para não falar. Quer maior falta de fé do que essa? Os soldados recebem o dinheiro para ficar calado. Eu não vou falar. E ele diz assim: se vocês não falar para ninguém, a gente livra a barra de vocês com Pilatos, porque eles iriam morrer, porque abandonaram o túmulo. A morte seria a penalidade deles. Então, eles fazem tudo isso, queridos. Eles passam por esta realidade, mas não creem, mesmo sabendo que é real. Por mais que você prove que Jesus ressuscitou, por mais que haja na história essa prova, se não é por obra do Espírito Santo, não há conversão. Não há como encontrar a salvação, se não é por obra do Espírito Santo. Então, o mundo não está preocupado em negar a realidade de Jesus. Porque para eles tanto faz, como tanto fez. Mas para nós, é a base da fé. A base da nossa fé está na ressurreição de Cristo. E as evidências são irrefutáveis. Porém, é mais fácil eu dizer: não acredito, ou não quero ouvir. Não quero ouvir sobre isso. Não quero ouvir. Dia após dia,
você vive a evidência da ressurreição pelo fato do Espírito Santo estar em você. E aí aquilo que o nosso irmão Luiz falou. Está aqui, não tem como dizer que não. Não tem como dizer que não. Eu não sei como é que você chegou ao Evangelho, querido. Eu não sei como você, se você cresceu numa igreja cristã, se você foi católico e depois se tornou, se você, não sei como você chegou. Mas uma coisa eu sei, eu era ateu. E hoje eu creio. Tudo que o mundo lá fora faz, eu acreditava piamente. Então, a grande evidência da ressurreição, a maior evidência da ressurreição, está na sua vida com Cristo. Você vivendo com Cristo, você pode dizer, Ele ressuscitou, porque eu creio, eu sei, e eu experimentei isso na minha vida. Amém?